Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Olha, hoje vamos falar do imbróglio que está entre o jogo de Vasco e Flamengo e aonde deve ocorrer realmente o clássico. E também da comparação entre o treinador Fábio Carille e o Vasco Faísca do Puerto Cabello, que vai ocorrer amanhã em São Januário pela Sul-Americana. Mas antes disso, galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, galera. Dê aquele like, que vai chegar a muito mais vascaíno também. E não custa nada, né, galera? Senta o dedo no like. E também, para quem quer participar do grupo do WhatsApp, é só ir lá na descrição do vídeo. E ó, tem o link, grupo do WhatsApp. Só clicar que você vai diretamente para a página. Um valor simbólico. Não custa nada. E vai estar lá falando comigo e com o Julinho também. Tá, galera? Então, falando aqui do imbróglio que tá entre o jogo Vasco e Flamengo, que deveria ser em São Januário, o BEP não tinha autorizado. E aí, um torcedor vascaíno me entra na justiça e consegue uma liminar. Eu vou ler aqui para vocês um leve nota que saiu no Jornal O Dia sobre a liminar da justiça. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar que permite ao Vasco atuar em São Januário, no clássico com o Flamengo, pela 5ª rodada do Brasileiro. No dia 19 de abril, a decisão da juíza Regina Lúcia Schucker de Almeida Costa de Castro Lima, um nome bem pequeno, né, galera? Da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca do Rio. A liminar foi concedida em uma ação popular movida por Pedro de Menezes Reis e Marcos Vinícius Reis. A decisão suspende o veto do BEP e determina o direito do Vasco mandar o clássico em São Januário com sua torcida, independente de qualquer posição da polícia. E também com a presença de rubro-negros, dependendo de avaliação. Agora, a decisão de mandar a partida ou não em seu estádio está nas mãos do Cruz Maltino. A magistrada ainda afirma que o batalhão especializado em policiamento em estádios, o BEP, se recusa a empregar todas as suas energias em benefício do serviço, optando simplesmente pelo caminho mais fácil, deixar de fazer, com aparente abandono do entusiasmo, autoridade e eficiência que a instituição exige. Vocês escutaram? Exige. Eles são feitos para isso. Marcos Vinícius Reis, um dos advogados responsáveis pela ação, defendeu o direito do Vasco de jogar em seu estádio. O Vasco é patrimônio do Rio de Janeiro e do Brasil. Não se trata apenas de um jogo, mas de respeito à história, à torcida e à liberdade de exercer sua paixão no lugar que é sua casa. Entramos com a ação para garantir o direito de jogar em São Januário, como sempre foi. Sempre foi. O futebol carioca e sua tradição merecem respeito, disse ao GE, Globo Esporte. Então, galera, o Vasco, né, com esses dois advogados, conseguiram entrar numa ação no liminar, conseguiram o desejo do Vasco, do Pedrinho, que era jogar em São Januário. E aí, me sai uma nota, né, que foi perguntado ao nosso Felipe Carregal. E aí, devido ao peso das notícias recentes, entramos em contato com o VP jurídico do Vasco da Gama, Felipe Carregal, para entender o posicionamento do clube quanto à liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro. O advogado nos respondeu que não poderia comentar a respeito deste assunto, pelo menos nesse momento. Ele foi consultar Pedrinho, Marcelo Santana, e aí saiu a nota pelo Mário Coelho, que depois dessa resenha do Pedrinho, vamos assim dizer, eles vão respeitar e vão continuar com o clássico no Maracanã. O que não era, o que eles não queriam. E aí vão jogar em Maracanã contra o Flamengo. E aí, gente, eu venho aqui dizer, me preocupa. Parece que tem alguma coisa ali e que o Pedrinho não pode falar, porque ele não veio a público falar porque ele tomou essa decisão. Teria que vir logo. A torcida estava querendo. São Januário, Caldeirão. Maracanã dá mais gente. Não me interessa, a gente não é respeitado lá. Já falamos aqui.
O jogador não se sente jogando em casa. Ah, não, é casa de todo mundo. Não é. Não é. Depois que eles alugaram, querem vender também para ganhar mais receita. Gente, a casa não é mais de todos. O Maracanã, para ser de todos, tinha que... Eu quero marcar, vou marcar. Não, o Vasco tinha que entrar na justiça no passado para jogar no Maracanã. O Fluminense não queria, o Flamengo não queria, e agora querem? Agora pode, que é contra eles. Se o Vasco for jogar contra o São Paulo, não pode. Mas contra eles tem que jogar. Então, na minha opinião, e acho que na maioria dos vascaínos, é inadmissível isso. E o Pedrinho tinha que lutar pelo que é nosso de direito. Mas não lutou, né? Não está lutando. Infelizmente não está lutando. Então, galera, vamos fazer o que infelizmente nos resta, que é comentar sobre a diferença, a comparação, né, do técnico Fábio Carille e do outro técnico do Puerto Cabello, que é o Vasco Faísca. Olha, galera, estão bem próximos, tá? Mas se a gente comparar um time com o outro, né, de um país venezuelano contra um país aqui do Brasil, um Vasco da Gama, com uma história, né, que a gente sabe que o Vasco tem, contra um time que começou há pouco tempo. Eu vou começar pelo time deles, do Puerto Cabello. O Vasco terá pela frente um adversário inédito em sua história. Nesta terça-feira, o time enfrenta o modesto Puerto Cabello, clube venezuelano com time principal, profissional, fundado em apenas 2014. Tem apenas 11 anos. O GE separou algumas curiosidades antes do confronto, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O treinador da equipe venezuelana chama-se Vasco Faísca. O português, de 44 anos, chegou ao clube na atual temporada e está em seu primeiro trabalho como técnico longe de Portugal. Antes, Faísca havia treinado times como o Alverca, o Farense e o Belenense, times de primeira divisão, mas não muito fortes, né? Pelo Puerto Cabello, são 9 partidas à frente do cargo, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. São 10 gols marcados e 6 sofridos. Um aproveitamento de 55,5%. Gravem esse percentual, 55,5%. Agora vamos aqui ao percentual, aos jogos do Fábio Carille. Fábio Carille teve total de 16 jogos, tá? 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. 24 gols feitos, 18 gols sofridos. 18 gols sofridos. E aí, galera, se vocês pegarem o percentual, dá 52%. 52, alguma coisa. Fica muito próximo, mesmo assim, abaixo do percentual do Vasco Faísca, o treinador do Puerto Cabello. Bem, a gente sabe que esse jogo vai se inflamar e o Carille, se realmente não ganhar, não fizer um exímio jogo, a torcida vai cair no pé dele. E se por um acaso ele não ganhar, é certo que, ó, a cabeça rola. Isso é certo. O Vasco já está procurando, já está vendo nomes no mercado. Ainda não procurou diretamente nenhum treinador. Mas se fala muito do Jorginho, um técnico bom. Eu gosto do Jorginho, não acho ele todo mal. Até porque, pelo Fábio Carille, o Jorginho, para mim, na minha opinião, é melhor. E tem também o Diniz, né? Falam aí que o Diniz queria voltar a treinar o Vasco. Só que eu tenho medo, né? Se essa zaga do Vasco já mete água saindo desse jeito, imagina se todo mundo fosse tocar bola ali atrás. Diniz, não sei se teria tempo para treinar esse time. Não é um elenco muito encorpado como ele teve com o Fluminense. Mas vamos aguardar. Esse jogo vai ser, com certeza, quase a gota d'água ou a gota d'água para o Fábio Carille, dependendo do resultado. Se ele ganhar por poucos gols, ele vai mantendo em cima da corda. Se ele der uma goleada, eu acho que ele abaixa um pouquinho a poeira. Aí vai jogar contra o Sport, tem que ganhar. Se ganhar, ele consegue ganhar um
um time aí de mais um tempinho no Vasco tranquilo. Mas se por acaso esses 2 jogos ele tropeçar em algum, é bem provável que a demissão venha. Galera, por hoje é só. Amanhã tem jogão, né? Vasco e Puerto Cabello pela Sul-Americana, às 9h30 da noite. Então, galera, eu volto com vocês. Um grande abraço e até amanhã.